No Monte Carmelo, Jesus revela a Tiago de Alfeu sua futura missão apostólica. Evangelizem na planície de Esdrelon até que eu volte. Jesus ordena aos seus apóstolos numa manhã clara, enquanto eles estão tomando um pouco de comida, pão e frutas, às margens do Quisson. Os apóstolos não parecem muito entusiasmados, mas Jesus os conforta, dizendo-lhes como se comportar, e conclui: Em todo caso, vocês têm minha mãe com vocês. Ela lhes dará bons conselhos. Vão até os camponeses de Joanã e no sábado tentem falar com os camponeses de Doras. Dê-lhes alguma ajuda e console o velho parente de Marziã, dando-lhe notícias do menino. E digam-lhe que levaremos seu neto para a festa dos tabernáculos. Deem muito a essas pobres pessoas, tudo o que vocês têm. Diga-lhes tudo o que sabe. Dê-lhes todo o amor que puder, todo o dinheiro que temos. Não tenham medo. Como vai, assim vem. Nunca morreremos de fome, mesmo que tenhamos que viver apenas de pão e frutas. E se vocês virem pessoas precisando de roupas, dê-lhes algumas, também as minhas. Na verdade, o meu primeiro. Nunca seremos deixados nus. E, sobretudo, se vocês encontrarem pobres coitados procurando por mim, não os desprezem. Vocês não têm o direito de fazer isso. Adeus, mãe. Que Deus abençoe a todos através dos meus lábios. Vão sem medo. Venha, Tiago. Tu não estás levando sua bolsa? Pergunta Tomé, vendo que o Senhor vai embora sem pegá-la. Eu não preciso disso. Caminharei mais livremente. Tiago também deixa a dele, apesar de sua mãe ter tido cuidado de enchê-la com pão, queijo e frutas. Eles partem um pouco, seguindo a margem do Quisson, depois começam a subir as primeiras encostas que levam ao Monte Carmelo e não podem mais ser vistos pelos que ficaram para trás. Mãe, agora estamos em tuas mãos. Guia-nos, porque não somos capazes de fazer nada. Confessa Pedro humildemente. Maria sorri tranquila e diz: É muito simples. Tudo o que vocês precisam fazer é obedecer às suas ordens e farão tudo muito bem. Vamos. Mas eu não vou com eles. Eu sigo Jesus. Jesus está subindo com seu primo e não fala, nem Tiago. Jesus está absorto em pensamentos. Tiago, que se sente no limiar de uma revelação, está cheio de amor reverente, de tremor espiritual e olha de vez em quando para Jesus, cujo rosto pensativo e solene se ilumina de vez em quando com um sorriso. Tiago olha para ele como olharia para Deus ainda não encarnado e brilhando em sua imensa majestade. O rosto do apóstolo, que se assemelha ao semblante de São José, um rosto acastanhado, mas com um pouco de vermelho nas pontas das bochechas, empalidece de emoção. Mas ele respeita o silêncio de Jesus. Sobe em atalhos íngremes, sem prestar atenção aos pastores que pastam os seus rebanhos nos prados verdes, sob azinheiras, carvalhos, freixos e outras florestas. Ascendem deixando para trás lenhadores e pastores, até que depois de uma cansativa subida, chegam ao cume da serra, ou melhor, a um pequeno planalto junto ao cume coroado de gigantescos carvalhos e rodeado por uma verdadeira balaustrada de floresta, cuja base é formada pelas copas de outras árvores do lado da montanha, de modo que o pequeno prado parece repousar sobre um suporte farfalhante, isolado do resto da montanha, e é bastante escondido pelos galhos abaixo. Atrás dele está o pico, com suas árvores subindo em direção ao céu, com um firmamento acima e na frente, o horizonte ininterrupto, avermelhado ao pôr do sol, e estendendo-se infinitamente além do mar brilhante. Uma fissura na terra, que não desmorona apenas porque as raízes de gigantescos carvalhos a seguram firmemente em posição. Abre-se na falésia e mal tem largura suficiente para um homem de compleição normal. O caminho parece ainda mais alongado por alguma vegetação rasteira. Jesus diz: Tiago, meu querido irmão, vamos parar aqui esta noite, e embora nossos corpos estejam tão cansados, peço-lhe que passe a noite em oração. Esta noite e todo o dia de amanhã até esta hora, um dia inteiro não é demais para receber o que eu quero te dar. Jesus, meu Senhor e Mestre,
sempre farei o que tu queres. Responde Tiago, que empalideceu ainda mais quando Jesus começou a falar. Eu sei, vamos agora colher amoras e mirtilos para comer e nos refrescar em uma fonte que ouvi aqui embaixo. Você pode deixar seu manto na caverna, ninguém vai pegar. E junto com seu primo ele dá a volta no penhasco e colhe frutas silvestres nos arbustos na vegetação rasteira. E então, alguns metros mais abaixo, do lado oposto ao que eles vieram, eles enchem seus frascos, as únicas coisas trazidas com eles, em uma fonte borbulhante que corre de uma massa de raízes entrelaçadas. E eles se refrescam porque ainda está muito quente, apesar da altura. Eles então sobem de volta ao planalto e enquanto o sol se põe no oeste, avermelha o topo da montanha. Eles comem o que colheram e bebem um pouco de água, sorrindo um para o outro como duas crianças felizes ou dois anjos. Eles falam apenas algumas palavras, uma lembrança dos que foram deixados na planície, uma exclamação admirando a infinita beleza do dia, os nomes de duas mães. Nada mais. Então Jesus atrai o primo para si e Tiago assume a postura habitual de João, a cabeça apoiada na parte superior do peito de Jesus, um braço solto, a outra mão na do primo. Permanecem assim, enquanto no crepúsculo os pássaros cantam alto no mato, o tilintar dos sinos do gado recua e desaparece ao longe, e uma leve brisa farfalha, acariciante nas copas das árvores frescas e revivendo após o calor do dia, e prometendo orvalho na noite. Eles permanecem assim por muito tempo, e acho que apenas seus lábios estão em silêncio, enquanto suas almas, mais ativas do que nunca, estão envolvidas em conversas sobrenaturais. Jesus retribui o olhar, sério, mas ao mesmo tempo encorajando-o, por meio de um sorriso que não é formado por seus lábios nem por seus olhos, mas é visível. Ele olha para Tiago como se quisesse ler a mais leve reação e emoção de seu primo e apóstolo, que, sentindo como no dia anterior, que está prestes a receber uma revelação, empalidece e fica ainda mais pálido, até ficar tão branco como a sua túnica de linho quando Jesus levanta os braços e põe as mãos sobre os ombros, e permanece assim com os braços estendidos. Tiago então se parece com uma hóstia sagrada. Apenas seus suaves olhos castanhos escuros e sua barba castanha dão um pouco de cor ao seu rosto expectante. Tiago, meu irmão, você sabe por que eu queria você aqui sozinho, para falar com você, depois de horas de oração e meditação? Tiago parece achar difícil responder, pois está profundamente comovido. Mas por fim ele responde em voz baixa: para me dar uma lição especial, ou em relação ao futuro, ou porque sou o menos capaz de todos. Agradeço-te desde este momento, mesmo que seja por reprovação, mas acredite, meu mestre e senhor, se sou lento e incapaz, é por deficiência inata, não por má vontade. Não é uma censura, mas uma lição para o momento em que não estarei mais com você. Durante os últimos meses, você refletiu em seu coração sobre o que eu lhe disse um dia ao pé desta montanha, quando prometi vir aqui com você, não apenas para falar do profeta Elias e observar o infinito mar brilhando ali, mas para falar-lhe de outro mar, maior, mais mutável e inconfiável do que este, que hoje parece o mais plácido de todos os mares, mas que em poucas horas pode engolir barcos e homens na sua fome voraz. E você sempre ligou o que eu lhe disse, então, a ideia de que sua vinda aqui tinha alguma conexão com seu destino futuro. Na verdade, você está ficando cada vez mais pálido ao perceber que é um destino grave, uma herança cheia de responsabilidades que fazem tremer até mesmo um herói. Uma responsabilidade e uma missão a cumprir com toda a santidade possível no homem para não desiludir a vontade de Deus. Não tenha medo, Tiago. Não quero sua ruína. Portanto, se eu te destino a isso, significa que eu sei que você não receberá nenhum mal disso, mas apenas alegria sobrenatural. Ouça, Tiago, descanse seu coração, por meio de um belo ato de abandono a mim.
para que possa ouvir e lembrar minhas palavras. Nunca mais estaremos sozinhos como estamos agora, e com nossas almas tão preparadas para entender um ao outro. Eu irei um dia, como todo homem que tem um período limitado de tempo para ficar na terra. Minha permanência terminará de uma maneira diferente da dos homens, mas ainda chegará ao fim, e vocês não me terão mais com vocês, a não ser pelo meu espírito que, posso assegurar-lhes, nunca desertará vocês. Irei depois de lhes dar o necessário para que minha doutrina possa progredir no mundo, depois de completar o sacrifício e obter a graça para vocês. Por meio dessa graça e do fogo septiforme sapiencial, você poderá fazer o que agora consideraria loucura e presunção, até mesmo para imaginar. Eu irei e você ficará. E o mundo que não entendeu a Cristo não entenderá os apóstolos de Cristo. Vocês serão, portanto, perseguidos e dispersos como o maior perigo para o bem-estar de Israel. Mas, como vocês são meus discípulos, devem estar felizes em sofrer as mesmas aflições que seu mestre sofreu. Um dia do mês de Nissan, eu te disse: você será o que resta dos profetas do Senhor. Sua mãe, pelo ministério espiritual, quase entendeu o significado dessas palavras. Mas antes que elas se tornem realidade para os meus apóstolos, elas serão realizadas em relação a você. Tiago, todos serão dispersos, exceto você, e isso até que você seja chamado por Deus para o seu céu. Você permanecerá no lugar para o qual Deus o elegeu pela palavra de seus irmãos. Você, descendente da raça real, na cidade real, para levantar meu cetro e falar do verdadeiro rei, do rei de Israel e do mundo, segundo uma sublime realeza que ninguém compreende, exceto aqueles a quem é revelado. Serão dias em que você precisará de força, perseverança, paciência e sagacidade ilimitada. Terá que ser justo com a caridade e com a fé pura e simples de uma criança, mas ao mesmo tempo erudito como um verdadeiro mestre, para sustentar a fé atacada em muitos corações por tantos inimigos e refutar os erros dos falsos cristãos e os palavrões doutrinários do velho Israel, que agora está cego e ficará ainda mais cego depois de matar a luz, e torcerá as palavras dos profetas e até as instruções do Pai de quem venho, para convencer o mundo e a si mesmos, e para dar paz a si mesmos, que eu não era aquele de quem os patriarcas e profetas falaram. Em vez disso, dirão que eu era um homem pobre, um louco, um sonhador, segundo os melhores, um herético possuído segundo os piores do velho Israel. Peço-lhe então que seja outro eu mesmo. Não, não é impossível, é possível. Você terá que ter em mente o seu Jesus, suas ações, suas palavras, suas ações. Você terá que se fundir em mim, como se estivesse no molde de barro, usado por aqueles que fundem metais para moldá-los. Estarei sempre presente, tão presente e vivo com vocês, meus fiéis, que vocês poderão se unir a mim e formar outro eu, se assim o desejarem. Mas você, que está comigo desde a mais tenra juventude, e recebeu o alimento da sabedoria das mãos de Maria, mesmo antes de recebê-lo das minhas, você que é sobrinho do homem mais justo que Israel teve, você deve ser um Cristo perfeito. Não posso, Senhor. Dê essa tarefa ao meu irmão, dê a João, a Pedro Simão, ao outro Simão, mas não para mim, meu Senhor. Porque para mim, o que eu fiz para merecer isso? Não vês que sou um pobre homem capaz de apenas uma coisa, isto é, amar-te e acreditar firmemente no que dizes? O caráter de Judas é muito forte. Ele fará bem onde o paganismo for demolido. Não aqui, onde aqueles que devem ser convencidos da fé cristã acreditam que estão absolutamente certos, pois já são o povo de Deus. Não aqui, onde aqueles que devem ser persuadidos, embora acreditem em mim, ficarão desapontados com o curso dos acontecimentos. Eles devem estar convencidos de que meu reino não é deste mundo, mas é o reino dos céus inteiramente espiritual, cujo prelúdio é uma vida cristã, ou seja,
uma vida em que os valores espirituais são os que prevalecem. A persuasão é alcançada por meio de uma gentileza firme. Ai daqueles que pegam as pessoas pela garganta para persuadi-las. Eles dirão sim no momento, para se libertar do aperto, mas eles fugirão sem olhar para trás e recusarão qualquer discussão adicional se não forem perversos, mas apenas mal orientados. Mas se forem perversos ou simplesmente fanáticos, fugirão para se armarem e matarem o autoritário afirmador de doutrinas diferentes das suas, e você será cercado por fanáticos. Haverá fanáticos entre os cristãos e entre os israelitas. O primeiro esperará que você tome uma ação forte, ou reivindicará a autoridade sua para tomar uma ação forte por conta própria. Porque o velho Israel, com sua intolerância e restrições, ainda estará agitando sua cauda venenosa entre eles. Estes marcharão contra você e os outros, como se estivessem travando uma guerra santa para defender a antiga fé, seus símbolos e cerimônias. E você estará no meio do mar tempestuoso. Esse é o destino dos líderes, e você será o líder de todos os que pertencem a Jerusalém, convertidos ao cristianismo por seu Jesus. Terás que saber amar perfeitamente para conduzi-los santamente. Você terá que opor seu coração às armas e anátemas dos judeus, e não oferecer resistência com outras armas e anátemas. Nunca tome a liberdade de imitar os fariseus ao julgar os gentios como imundícies. Eu vim para eles também, porque a humilhação de Deus ao tornar a carne passível de morte teria sido desproporcional se feita apenas para Israel. Porque se é verdade que o meu amor teria me feito encarnar com alegria pela salvação de uma só alma, a justiça, que é também uma perfeição divina, exige que o infinito seja humilhado por um infinito, pela humanidade. Vocês também terão que ser bondosos para com eles, para não repeli-los, limitando-se a ser firmes em relação à minha doutrina, mas cedendo quanto a outras formas de vida diferentes da nossa e dos assuntos materiais, sem nenhum prejuízo. As almas. Mas você terá que lutar muito com seus irmãos sobre isso, porque Israel está envolto em práticas que são apenas externas e inúteis, pois não mudam as almas. Em vez disso, você deve se preocupar apenas com o espírito e deve ensinar os outros a fazer o mesmo. Não espere que os gentios mudem seus hábitos de repente. Você também não mudará a sua com um golpe. Não permaneça ancorado à sua rocha, porque para pegar destroços no mar e levá-los para o estaleiro e remodelá-los para uma nova vida, é preciso navegar e não ficar parado. E você deve ir e procurar destroços. Há alguns no paganismo e também em Israel. Além do mar sem limites está Deus, que abre seus braços a todas as suas criaturas, sejam elas ricas por sua origem santa, como os israelitas, ou pobres porque pagãs. Eu disse, você deve amar o seu próximo. Seu vizinho não é apenas seu parente ou conterrâneo. Também o hiperbóleo, cujo rosto é desconhecido para você, é seu vizinho, assim como o homem que agora admira o amanhecer em regiões que você ignora, ou o homem que viaja nas fabulosas cadeias de montanhas cobertas de neve na Ásia, ou bebe em um rio que flui nas florestas desconhecidas da África Central. E se vier a ti um adorador do sol, ou aquele cujo Deus é o voraz crocodilo, ou aquele que acredita ser a sabedoria reencarnada, que compreendeu a verdade, mas não compreendeu sua perfeição, nem a deu como saúde a seus fiéis, ou se um enojado cidadão de Roma ou Atenas vier até você pedindo, dá-me conhecimento de Deus, você não pode e não deve dizer a eles, eu os rejeito porque seria uma profanação levá-los a Deus. Tenha em mente que eles não sabem, enquanto Israel sabe. E, no entanto, muitas pessoas em Israel são e serão realmente mais idólatras e cruéis do que o idólatra mais bárbaro do mundo, e eles não sacrificarão vítimas humanas a este ou aquele ídolo, mas a si mesmos, ao seu orgulho, ávidos por sangue, após tornarem-se ressecados por uma sede insaciável que durará até o fim dos séculos.
Essa sede terrível que a causou só pode ser saciada bebendo novamente e com fé. Mas será então o fim do mundo, porque Israel será o último a dizer: cremos que tu és Deus e o Messias, apesar de todas as provas que dei e darei da minha divindade. Vigiareis e velareis para que a fé dos cristãos não seja vã. Seria vão se consistisse apenas em palavras ou práticas hipócritas. É o Espírito que vivifica. Não há Espírito nas práticas mecânicas ou farisaicas, que são apenas uma fé falsa e não uma fé verdadeira. De que adiantaria ao homem cantar louvores a Deus na congregação dos crentes, se cada ação sua é uma imprecação a Deus, que não se torna motivo de chacota de tal crente, mas em sua paternidade sempre mantém suas prerrogativas de Deus e Rei? Observe e assegure-se de que ninguém ocupe um lugar que não lhe pertença. A luz será dada por Deus de acordo com a sua situação. Deus nunca permitirá que você fique sem luz, a menos que a graça seja extinta em você pelo pecado. Muitos vão adorar ser chamados mestre. Um só é o seu mestre, aquele que está falando com você. E uma só é a sua senhora, a igreja, que o perpetua. Na igreja serão mestres que foram consagrados com a designação especial de ensinar. Mas entre os crentes haverá alguns que, pela vontade de Deus e sua própria santidade, isto é, por sua boa vontade, serão subjugados pelo vórtice da sabedoria e falarão. Haverá outros que não são sábios, mas são instrumentos dóceis nas mãos dos artesãos e falarão em nome do artesão, repetindo, como bons filhos, o que o pai lhes manda dizer, embora não entendam o significado completo das palavras que eles falam. E finalmente haverá aqueles que falam como se fossem mestres, e sua magnoloquência enganará os simples, mas eles serão orgulhosos, insensíveis, ciumentos, mentirosos, irascíveis e lascivos. Enquanto vos digo para recolher as palavras dos sábios no Senhor e dos sublimes filhos do Espírito Santo, ajudando-os a compreender a profundidade das palavras divinas, porque se são os portadores da voz divina, vós, meus apóstolos, serão sempre os mestres da minha igreja, e vocês devem ajudar aqueles que estão sobrenaturalmente cansados da riqueza arrebatadora e séria que Deus lhes concedeu, para que possam levá-la a seus irmãos. Por isso vos digo, rejeitai as palavras falsas de profetas, cujas vidas não estão de acordo com a minha doutrina. Vida santa, brandura, pureza, caridade e humildade nunca faltarão às sábias e pequenas vozes de Deus. Sempre faltarão nos outros. Observe e assegure-se de que não haja ciúme e calúnia, ressentimento ou desejo de vingança na congregação de crentes. Observe e assegure-se de que a carne não subjugue o espírito. Aquele cujo espírito não controla seu corpo não resistirá às perseguições. Tiago, sei que o farás, mas promete ao teu irmão que não me desapontarás. Mas, meu Senhor, só tenho medo de uma coisa, de não ser capaz de fazê-lo. Meu Senhor, eu te imploro, dê essa tarefa para outra pessoa. Não, não posso. Simão de Jonas te ama, e tu o amas. Simão de Jonas não é Tiago de Davi. João, o anjo erudito, faz dele teu servo aqui. Não, não posso. Nem Simão nem João possuem esse nada que é, no entanto, tão importante para os homens, o parentesco. Você é um parente meu. Depois de se recusar a me reconhecer, a maior parte de Israel se esforçará para ser perdoada por Deus e por eles mesmos, e se esforçará para conhecer o Senhor, a quem amaldiçoou na hora de Satanás, e sentirá que foi perdoada, e assim sentir-se forte para vir ao meu caminho, se alguém do meu sangue estiver em meu lugar. Tiago, grandes coisas foram realizadas nessa montanha. Aqui o fogo de Deus consumiu não só o holocausto, a madeira e as pedras, mas também o pó e a própria água que estava na vala. Tiago, você acredita que Deus pode fazer tal coisa novamente, queimando e consumindo toda a materialidade do homem Tiago, para fazer um Tiago fogo de Deus? Temos falado enquanto o sol poente inflamou nossas túnicas. Você acha que o brilho da carruagem que levou Elias foi assim ou mais ou menos refulgente?
muito mais refulgente porque era feito de fogo celestial. Considerai, pois, o que será um coração quando transformado em fogo, para ter em si Deus, porque Deus quer que ele perpetue a sua palavra, pregando o evangelho da salvação. Mas tu, verbo de Deus, verbo eterno, por que não permaneces? Porque sou palavra e carne. Pela palavra devo ensinar, e pela carne redimir. Ó meu Jesus, como redimirás? O que terás que enfrentar? Tiago, lembre-se dos profetas. Mas suas palavras não são alegóricas? Tu, a palavra de Deus, podeis ser maltratado por homens? Será que eles não querem dizer que sua divindade, sua perfeição será atormentada, mas nada mais do que isso? Minha mãe está preocupada com Judas e comigo, mas estou preocupado com você e Maria, e também conosco, porque somos muito fracos. Jesus, se os homens te submergissem, não achas que muitos de nós acreditaríamos que tu és culpado e desapontado te abandonaria? Eu estou certo disso. Haverá confusão entre todas as classes de meus discípulos, mas então a paz reinará, e haverá uma coesão de todas as melhores partes, sobre as quais o Espírito sábio fortificante, o Espírito divino, virá, depois do meu sacrifício e do meu triunfo. Jesus, para que eu não me desvie e não me escandalize na hora terrível, diz-me, o que te farão? Você está me pedindo uma grande coisa. Diga-me, meu Senhor. Será uma tortura para você saber exatamente. Isso não importa, pelo amor que nos uniu. Não se sabe. Diz-me e depois cancela-o da minha memória até a hora em que deve ser cumprido. Então traga-o de volta à minha memória junto com a lembrança desta hora. Assim não me escandalizarei e não me tornarei teu inimigo no fundo do meu coração. Não adiantará, porque você também vai ceder à tempestade. Diga-me, meu Senhor. Serei acusado, traído, capturado, torturado, crucificado. Não! Grita Tiago, se contorcendo como se tivesse sido golpeado até a morte. Não! Ele repete. Se eles fazem isso com você, o que eles vão fazer para nós? Como poderemos continuar seu trabalho? Não posso aceitar a posição que me destinaste. Não posso. Quando morreres, morrerei eu também, não tendo mais forças. Jesus, me escute. Não me deixe sem ti. Prometa-me pelo menos isso. Prometo que virei e vos guiarei com meu espírito, depois que a minha gloriosa ressurreição me libertar das restrições da matéria. Você e eu voltaremos a ser uma coisa só, como somos agora, que você está entre meus braços. Tiago, de fato, começou a chorar no peito de Jesus. Não chores mais, saiamos desta hora luminosa e dolorosa de êxtase, como se sai da sombra da morte, lembrando tudo, menos o ato de morrer, um susto que gela o sangue e dura apenas 1 minuto, e como o fato consumado dura para todo sempre. Venha, eu o beijarei assim, para ajudá-lo a esquecer o fardo do meu destino como homem. Você vai se lembrar de tudo isso no momento certo, como você pediu. Aqui, beijo seus lábios que terão que repetir minhas palavras ao povo de Israel, e seu coração que terá que amar como eu lhe disse, e lá, em seu templo, onde a vida cessará junto com a última palavra de fé amorosa em mim. Meu amado irmão, irei até você e estarei com você nas reuniões dos crentes, na hora da meditação, nas de perigo e na hora da sua morte. Ninguém, nem mesmo seu anjo, vai receber o seu espírito, porque eu vou, com um beijo assim. Eles permanecem abraçados por um longo tempo, e Tiago parece cochilar na alegria dos beijos de Deus, que o fazem esquecer seu sofrimento. Ao levantar a cabeça, tornou-se novamente Tiago de Alfeu, pacífico e bondoso, tão parecido com José, esposo de Maria. Ele sorri para Jesus, seu sorriso é mais maduro, um pouco triste, mas sempre tão doce. Vamos levar nossa comida, Tiago, e então dormiremos sob as estrelas. Ao raiar do dia desceremos ao vale,
de volta aos homens. E Jesus suspira, mas termina com um sorriso. E a Maria. E o que direi à minha mãe, Jesus? E meus companheiros? Eles vão me fazer muitas perguntas. Podes contar-lhes tudo o que te disse, fazendo-te considerar Elias nas suas respostas a Acabe, ao povo do monte, e meditar no poder de um homem amado por Deus para conseguir o que se quer das pessoas e de todos os elementos, o seu zelo que o devora pelo Senhor. E como vos fiz considerar que com paz e em paz se compreende e serve a Deus. Dir-lhe-ás como eu te disse: vem, e como Elias pôs o seu manto sobre Eliseu, assim tu, pelo manto da caridade, poderás ganhar para o Senhor novos servos de Deus. E para aqueles que estão sempre preocupados, digam que chamei a sua atenção para a alegre libertação das coisas passadas que Eliseu mostra quando se livrou dos bois e do arado. Conte-lhes como eu lembrei a você que o mal e nenhum bem sobrevém a aqueles que desejam milagres por meio de Belzebu, como aconteceu com Acasias, segundo a palavra de Elias. E, por fim, diga-lhes como lhe prometi que para aqueles que são fiéis até a morte, o fogo purificador do amor virá queimar suas imperfeições e levá-los direto para o céu. O resto é só para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.